E aí, investidores, tudo tranquilo? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo um resumo bem rápido de como foi o Ibovespa e os mercados internacionais nessa última semana, que também foi a última semana no mês de agosto do ano de 2023. Bem, investidores, antes de entrar diretamente no vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva caso você ainda não seja inscrito, comente aqui embaixo para ficar por dentro de tudo o que acontece nos nossos mercados nacionais e nos mercados internacionais. Então vamos direto para o vídeo. Bem, investidores, o primeiro ponto que eu destaco é nessa última sexta-feira, no fechamento de mercado e da semana, o Ibovespa fechou com uma alta bem relevante de quase 2%, principalmente puxado pelas ações de Vale, que subiram quase que 6% na data em questão. No outro ponto, nós temos a Melius, código CASH3, caindo mais de 5,5% e a IRB também caindo mais de 2,4%. De maneira geral, nessa semana a gente pode ver que o Ibovespa chegou a bater quase os 118 mil pontos, puxado por uma alta de 1,77%. A gente pode ver a movimentação ao longo da semana e o Bovespa chegou a subir, lateralizou, chegou a cair na quinta e na sexta basicamente recuperou tudo e fechou nessa alta de 1,77%. Bem, investidores, antes de entrar diretamente no porquê houve esse rally no Ibovespa dessa semana e especificamente tratar de algumas das ações como o Vale, algumas ações bancárias e as ações da CVC, assim como as ações de Via, antes eu vou destacar o dólar, que como bem traz o Money Times, foi o melhor investimento nesse mês de agosto, tendo a variação ao longo do mês de mais de 3%. Em contraponto ao dólar, nós temos o pior investimento para o mês sendo o Bitcoin, que caiu quase que 9% no mês de agosto. Bem, investidores, então, falando especificamente de Via, a Via, a ação também conhecida pelo código VIA3, que são as ações da empresa Via Varejo, estão muito perto de virar penny stocks. Isso é o quê? Estão perto de serem negociadas abaixo de R$1 por ação. E a gente pode bem observar o movimento de Via somente nesses últimos 5 dias, investidores. Uma ação que despencou mais de 16%, fechando perto de R$1,30 por ação. Realmente a situação de Via não é fácil. Até um paralelo que eu faço muito, uma comparação com Magazine Luiza, por exemplo, as ações da Magalu. É um cenário um pouco mais difícil no caso da Via Varejo, porque é uma empresa que tem uma dívida mais delicada do que a empresa Magazine Luiza. É uma empresa também que apresenta uma dificuldade maior em trazer bons resultados, não só para o acionista, mas para a organização de modo geral. Também não existe uma boa expectativa com a Via. Obviamente todos os setores, seja varejo, seja construção civil, tem sim a tendência de se beneficiarem com a nossa queda da taxa de juros. Mas ainda assim o cenário de Via, como eu falei, não é fácil, muito pelo contrário. Mesmo com a queda na nossa taxa de juros, ainda assim é uma empresa que, como eu disse, tem uma dívida muito alta, vai ter que se resolver com isso. E também o cenário não é fácil, até porque nos melhores anos do setor de varejo, a empresa mesmo assim não consegue apresentar margens relevantes para darem sustância a uma expectativa de retorno da empresa. Particularmente a empresa que eu fico fora, obviamente não é indicação nem de compra nem de venda, mas é uma empresa em uma situação muito delicada. Bem, investidores, e outro ponto que balançou bastante as cotações de diversos bancos nessa semana, tanto para o positivo quanto para o negativo, ainda é a questão do JCP, o famoso juros sobre capital próprio. Caso você não esteja por dentro, juros sobre capital próprio é uma forma de pagamento dos bancos, que assim como eles também distribuem dividendos, eles distribuem o famoso JCP. Se você já investe em bancos, você já está acostumado a aparecer ali em paralelo com a distribuição de dividendos, uma distribuição em JCPs. O que acontece? Obviamente, no cenário econômico do nosso país atualmente, sabemos que o governo precisa estar arrecadando mais e uma forma para arrecadar isso foi a política da abolição do JCP. E isso sim afeta diretamente, principalmente, as ações do setor bancário. Uma movimentação que a gente pode acompanhar tanto das ações do Santander como também as ações do Bradesco, diversos outros bancos, seja o Banco Itaú, seja o Banco ABC, seja o Banco do Brasil. A gente pode observar que ao longo dessa semana, nossa última semana de agosto, no início da semana as ações tiveram uma disparada muito interessante. Isso porque foi especulado que o governo não iria mais abolir o JCP e apenas tributá-lo com incidência maior, já que ele hoje já tem uma tributação de 15%. Ou seja, deu um respiro para os bancos, que fizeram com que eles saltassem
de maneira interessante ao longo da semana, mas a gente pode ver que logo na quinta o governo voltou a ressaltar que a política de abolição do JCP estava de pé sim e as ações dos bancos voltaram a serem corrigidas, mas ainda assim a gente pode observar que fecharam a semana com saldo positivo. No caso Santander 1,83%, o Itaú também subiu bem, o Bradesco, como a gente pode observar essa mesma movimentação, a expectativa da não abolição, depois o governo reafirmando que ia sim manter a abolição do JCP, mas ainda assim o Bradesco, de código BBDC4, fechou com alta de quase 1% nos últimos 5 dias. Bem, investidores, e aqui para destacar um dos pontos da semana também que balançou bastante a Bolsa Brasileira e chamou a atenção não só da Bolsa e do mercado financeiro em si, mas a questão não diretamente da CVC, mas como eu já destaco de imediato, foi uma das grandes altas da semana, mas principalmente a questão da 123 milhas. Só fazendo análise rápida, 123 milhas, site de pacote de viagem promocionais, acabou entrando com pedido de recuperação judicial e deixando diversos clientes de mãos abanando. Como a gente pode bem observar, ao longo dessa semana foram diversas notícias trazendo informações sobre a questão da 123 milhas, mas de maneira geral, esses 700 mil credores que a 123 milhas deixou aí não vão receber nada. E por que isso? Respinga diretamente na CVC. E como a gente pode bem observar, a CVC, desde o início da semana, com a informação de que a 123 milhas entraria com esse pedido de recuperação judicial, as ações já foram subindo e ao longo da semana dispararam ainda mais, acumulando só nessa última semana uma alta de mais de 13,5%. E por que isso respinga diretamente na CVC? Bem, é uma questão lógica. A 123 milhas é uma concorrente direta da CVC, ou seja, com a queda da 123 milhas, esses clientes que tinham expectativas de estarem viajando e tudo, vão recorrer à CVC, que é a maior do mercado. Mas investidores, cumpre a gente fazer algumas observações aqui. A primeira é que, particularmente a análise que eu faço, é que é um setor muito delicado. Ou seja, muitas das pessoas não estão analisando só a questão da 123 milhas, mas deveriam estar analisando o setor de turismo de maneira geral, seja aviação, seja empresas de pacotes como a CVC e tudo. É um setor muito delicado. Mas ainda assim tem pessoas que acreditam e tentam estar surfando essa onda da alta da CVC. Não é a empresa, cumpre destacar mais uma vez, que tem apresentado bons resultados. Esse movimento, a gente sabe como o mercado é um mercado imediatista. Como eu sempre digo, não é uma recomendação nem de compra nem de venda, mas não se deixem levar. Semanas onde alguma ação disparou 10, 15, 20, 50%, simplesmente por isso entre nelas. É nesse momento que você acaba perdendo dinheiro, entrando no final de alguma onda e alguns investidores acabam resolvendo realizar lucros e você acaba ficando preso com uma ação ruim, com preço médio alto. Enfim, fiquem bem atentos e decidam o que vocês querem fazer. Não se orientem por vídeos no YouTube, seja vídeo meu, seja vídeo de qualquer outro influenciador. Bem, investidores, e por fim eu trago as ações da Vale, que você que já me acompanha aqui no canal sabe que nessas últimas semanas eu falei bastante delas. E o que acontece, investidores? Nesses últimos meses, as ações da Vale têm sofrido bastante por causa do mercado chinês e do resultado pífio que o governo do Xi Jinping vem apresentando. Entretanto, nessa semana, as ações da Vale apresentaram alta de mais de 10%, o que é incrível, não só com a alta do minério de ferro, mas com a expectativa de retomada do governo chinês. Particularmente, e eu não escondo isso, é uma ação que eu gosto muito, mas mesmo assim não indico que você compre ou venda sem estudá-la, mas vale a pena sim, é uma empresa muito boa, com excelente distribuição de dividendos e com a gestão muito boa e eficiente. Bem, investidores, por fim eu deixo esse destaque da Money Times falando das ações da Vale, mas via de regra foi isso que movimentou o mercado brasileiro nessa última semana de agosto. E peço mais uma vez, caso você não tenha deixado o like ainda, não custa nada, vai estar me ajudando bastante. Se inscreva caso você não seja inscrito e até a próxima.